E aí, galera da EJA, tudo bem com vocês? A gente vai abordar um pouquinho o tema do caderno 5, tá? E vocês sabem que o caderno 5 ele está sendo integrado com várias disciplinas. E nós temos o mesmo tema, que é a respeito às diferenças no ambiente escolar, não a discriminação. Por conta disso, em ensino religioso, a gente vai abordar um tema que ele é bem tenso quando a gente fala de discriminação. Hoje nós vamos falar sobre intolerância religiosa. E eu vou começar dizendo para vocês que, para mim, como pesquisadora, como historiadora, teóloga, é muito complicado de entender. Já começa que eu não consigo compreender, acho que por isso que me fiz como pesquisadora, né? Por que que um ser humano rechaça o outro? Pela religião, né? Pela cor da pele, pela questão de gênero, né? E as crenças pessoais, elas são mais pesadas ainda, porque tem coisa mais íntima do que a tua religião, né? Do que o Deus que tu segue, do que tuas crenças. Então, é uma coisa que eu repudio e no ambiente escolar mais ainda. Daí que vem a necessidade da gente discutir bastante esse tema. Então, gente, falando de intolerância religiosa, ela é o preconceito diante de religiões e crenças alheias, tá? Eu não gosto disso porque é isso, ou não gosto daquele por conta da religião dele, enfim. Né? Na verdade, é uma incapacidade de aceitar e respeitar o pensamento do outro. Uma pessoa que é intolerante, em termos da religião, que não consegue aceitar a tua crença, que é uma coisa mais tua, mais íntima, né? Assim como qualquer outra identidade que tu pode ter, né? Uma pessoa que não consegue te respeitar diante dessa tua individualidade, jamais vai conseguir socializar contigo e no ambiente escolar mais ainda. Né? Então, essas pessoas aonde se tem esse cabresto religioso são intolerantes. Então, a gente precisa tratar esse assunto com a seriedade e com a repulsividade que ele merece. É importante frisar que isso é fruto de um longo processo de dominação aqui no Brasil, tá? A intolerância ela não nasceu do nada. Né? Então, a gente precisa entender que isso vem desde o período da colonização do Brasil, quando os portugueses estiveram aqui, certo? Então, Portugal, Espanha, catolicismo, quando chegam aqui é católico, todo mundo tem que ser católico, é só um Deus que existe, ele é único, é um homem, ele está em todos os lugares, ele vê tudo, ele conhece tudo, né? E aí ele determina a ordem das coisas. E é isso que vale. Quando esses portugueses chegam aqui, eles encontram os povos originários, né? Que tinham o Deus da chuva, tinham o Deus trovão, tinham o Deus criador, tinha a terra, a Pachamama, né? Então, a religião dos povos originários da América mesmo é uma conexão com a natureza, que não é algo superior. O homem faz parte da natureza, diferente do cristianismo, em que o homem foi feito para dominar a natureza. Então, a primeira coisa que ocorreu foi a dominação em relação à religiosidade dos povos nativos daqui da América. Então, por isso a gente reforça bem. O início da intolerância está nesse processo de dominação. E onde a gente vai achar essa intolerância religiosa na história? Então, aí vem o primeiro, assim, dos clássicos, né? Que são os cristãos sendo perseguidos pelo Império Romano. O Império Romano, por que perseguia? Ah, porque eles eram politeístas, porque o cristianismo acreditava no único Deus. Tá, mas isso depois, né? Porque o cristianismo, na verdade, vem com Cristo, que foi uma resistência ao entendimento do que o Império Romano colocava como clássico. Não esquece que Cristo foi crucificado pelo Império Romano, né? Depois, os pagãos, os judeus e muçulmanos vão ser perseguidos pelos cristãos. Tribunal da Inquisição, caça-bruxas, né? E na Segunda Guerra Mundial, os judeus serão perseguidos por suas crenças,
Mas também aí vai entrar como a política vai fazer parte dessa perseguição, dessa intolerância. Então, você tem aí um partido perseguindo uma religião. Por que que isso ocorre? Porque dentro da política se usa a religião. E você usa também um partido para deixar claro como é que a banda tem que tocar, digamos assim, né? Isso eu acredito que tu vai estudar melhor, com mais detalhes em história, quando trabalhar a Segunda Guerra Mundial. E o islamismo, que vai ser perseguido pelos radicais da sua própria crença, né? Fora o resto do mundo todo, que vai ver eles como terroristas, né? Desde os atentados, como o 11 de setembro, até as guerras que ocorrem lá no Oriente Médio, na Síria, enfim, né? Islamismos e radicais, para nós, a gente já tem essa leitura, né, preconceituosa de que é terrorista. E no Brasil, apesar de várias das políticas públicas que estão aí, ainda há muita discriminação. E no topo dessa discriminação tem as religiões de matriz africana. Depois tem o espiritismo, depois budismo também, islamismo é bem no mundo inteiro, né? Mas as matrizes africanas sempre estão em desvantagem nesse sentido. O que é triste porque depois da África, depois do continente africano, o Brasil é o país que mais tem negros no mundo. Primeira situação a falar é sobre a Constituição de 1891, que já tentava sinalizar que o Brasil era um Estado laico. O que é isso? Não está a serviço de nenhuma religião. Estado é uma coisa, governo é uma coisa, religião é outra, ok? Mas antes disso, não era assim, tá? Antes disso, a religião de certos países era o catolicismo. E todos os outros cultos eram banidos, tá? Nesse bolo todo que veio junto com o catolicismo, falando a respeito do Deus único, né, do Deus masculino, só ele existe, enfim, veio o contraste com a catequização dos indígenas, né? A necessidade de transformar o indígena num ser civilizado, não sei que conheça a palavra, né, de acordo com o que se achava que era certo. Então, na teoria, teria que se ensinar os índios a seguir a religião correta. Então, a catequização indígena, ela também foi esse processo de dominação, mas em cima disso se criou a ideia de que o indígena e a religião dele eram incorretas, que até hoje são dadas como folclore, como se não existisse a história. Existe o folclore. Os africanos, assim como os indígenas, eram batizados com nomes católicos, né, para deixar de ser pagão, como eles chamavam na época. Então, os africanos, além disso, tiveram que cultuar seus orixás através dos santos católicos, para poder continuar com a sua fé disfarçada, né? Agora não é mais Iansã, é Santa Bárbara. Agora não é mais Xangô. Agora não vai ser mais Ogum. Agora vai ser São Jorge. Então eles tiveram que colocar nomes católicos para continuar com a sua fé. Então é necessário entender essas construções das matrizes africanas para tu entender por que que essa religiosidade ainda é a que mais tem foco no preconceito. E aí, com a imigração, vem uma porcentagem muito grande de alemães. E com isso vem os luteranos, que são as primeiras comunidades protestantes, que vai dar uma baixa no poder do catolicismo naquela época, né? E na República vai haver uma maior liberdade de culto, né? Mas uma liberdade ainda vigiada. Porque o foco ainda vai ser a perseguição dentro das matrizes africanas, né, da religiosidade matriz africana. Só na Constituição
de 1988 é que a intolerância religiosa vai virar crime, que é passível de multa e prisão, um crime que não prescreve, quer dizer que ele não caduca, não fica vencido, né? E é inafiançável. E nessa situação, mesmo assim, a matriz africana ainda consegue ser a mais perseguida, né? Se no passado esse povo de matriz africana era alvo da polícia, no presente eles vão sofrer o preconceito fundamentalista. O que é isso? São aquelas religiões que acreditam que só o seu Deus está certo. Eles têm uma prática que consideram qualquer outra doutrina como errada. São eles que têm a verdade absoluta. Essas pessoas que são motivadoras da intolerância, em modo geral. Elas têm uma visão binária de mundo, né? Só existe o certo ou o errado. Ou tu faz isso ou tu faz aquilo, né? Como se a vida fosse feita apenas de duas escolhas. Ou é a minha, ou é a outra que está errada. Então, essas pessoas hoje são motivadoras até na organização social e política do país hoje em dia. Nós vivemos uma sociedade fundamentalista. Todos os textos sagrados, né, de modo geral, fala de crescimento espiritual, de evolução espiritual, fala de amor, né? Mas os fundamentalistas, eles centralizam no que é certo e no que é errado. Os fundamentalistas, eles colocam o que eles compreendem como verdade diante dos textos sagrados e pensam em políticas implementadas a partir dessa visão. Então, vem a grande pergunta aí, né? Esses fundamentalistas religiosos, como fica a intolerância religiosa com eles dentro da lei? Dilema, né? E aí vem uma pergunta. Existe só um Deus? Né? Existe só uma visão a respeito desse Deus? A gente vai reproduzir o discurso do fundamentalismo religioso, onde o que eu penso é certo e o que o outro pensa é errado. Então, essa aula sobre intolerância religiosa é para te mostrar que ele é um problema antigo, mas é a partir da década de 80 para cá que existe lei que prova que isso é crime. E que mesmo sendo crime, as pessoas ainda cometem porque tem valores fundamentalistas incorporados nas suas opiniões. Então, uma coisa é certa, galera. Toda opinião que vem com discurso de ódio é crime, tá? É intolerância. E se a sua opinião sobre a religião do outro for baseada num discurso de ódio, é crime. É intolerância religiosa. Isso não pode ocorrer nem fora e muito menos dentro das escolas.